da Nativa FM. Bom dia, muito prazer. A partir de agora nós vamos conversar com o ex-prefeito Valdir do Couto de Souza, 56 anos, casado com a dona Leila. Desta união nasceram o Ariel, o Guilherme, o Júnior e o Fernando. E a alegria do Valdir e da dona Leila são também, além da alegria dos filhos, os netos Miguel e Labelle. E eu tenho a oportunidade de rever uma pessoa que fez muito por Niuaque, mas acima de tudo também, além de ser um pai de família, um empresário que investe na cidade de Niuaque, Valdir do Couto também é um apaixonado pelos filhos e os netos. E aqui, em Niuaque, resolveu fazer a sua história e construir a história da cidade de Niuaque ao longo desses anos. Valdir do Couto, satisfação poder revê-lo novamente. Bom dia, Valdir. Bom dia, Lili. Bom dia, ouvintes da Rádio Nativa. Bom dia a todos que fazem parte desta rádio que vem contribuindo com o desenvolvimento deste município e o bem-estar deste povo. Valdir, a questão política nesse ano nós teremos as eleições de 2012. E nós vivemos um momento diferenciado na política em todo o país. Nós tivemos a eleição da presidente Dilma, nós tivemos agora os novos prefeitos que estão buscando seu espaço a nível nacional, local e internacional. É claro que nós vemos também a nível de Brasília os escândalos que afloram a mídia nacional e internacional. Tirando tudo isso, a gente lembra que lá no ano de 1983, quando você começou o seu trabalho na vida pública, você saiu candidato com 25 anos de idade. A mesma idade do seu filho Fernando, que é o caçula. E você assumiu a prefeitura já no ano de 1983, que foi o seu primeiro mandato. Como é que foi a sua história aos 25 anos, Valdir? Primeiro, Lília, eu quero, neste instante, agradecer a Deus por ter dado a nós a oportunidade de estar aqui, principalmente aqui em Niuaque. Dizer que cada dia é uma pequena vida. E valorizando esta vida, eu quero, nesse instante, render as minhas homenagens a uma pessoa centenária nesse município que conviveu com muitas pessoas que se foram e muitas que ainda estão aí, que é o nosso amigo Quincho, o popular Quincho, uma pessoa que nos deixou ontem, que isso faz parte da vida, e neste dia que eu disse que é uma pequena vida, ele nos deixa. Os nossos sentimentos a ele, à família e ao povo niuaquense. E dizer-lhe que nós, quando disputamos a eleição pela primeira vez, nós avaliamos naquela época a necessidade de fortalecimento das lideranças naquela época, para que o nosso povo tivesse melhores dias e que a nossa juventude tivesse um futuro mais garantido. E com essa intenção, nós formamos um grupo na época, e acabou sendo eu o candidato, um candidato que saiu da vontade do povo em função do trabalho que realizamos na época. E política a gente sempre diz que é resultado de um trabalho. E assim nós fizemos e ganhamos a eleição, desenvolvemos um mandato que foi muito feliz para o povo. Valdir, o segundo mandato veio em 1993. Eu lembro dessa época porque eu vim aqui, acompanhei um pouco mais de perto. Eu lembro da dupla Jazz e Jazz que a gente trouxe, no aniversário da cidade, e aqueles artistas que hoje têm um nome a nível nacional, eles estiveram aqui. A gente viu o povo mais alegre, mais feliz. Qual que é a receita para alegrar o povo, Valdir do Couto? Criatividade. Ninguém faz muito com muito. Alguns fazem muito com muito. E outros fazem muito com pouco. E nós administramos as duas vezes. E o nosso dia, no particular, também é assim. Nós procuramos fazer muito com poucas coisas. Ser criativo. E assim nós fizemos. Hoje, na administração pública, a nível nacional, por causa de leis que um congresso que nós temos cria, os administradores às vezes só executam com recursos extra-orçamentários. E nós, naquela época que não tinha receita extra-orçamentária, dificilmente se conseguia,
além de uma alta inflação de 50%, 70%, nós buscamos, com poucos recursos, com muita criatividade, fazer um excelente trabalho. Valdir, você foi presidente da Somasul nos anos de 93 e 94. A gente sabe da força da Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul. A gente sabe o trabalho que desempenham das marchas a Brasília até o ano de 2000. Nós não tínhamos a Lei de Responsabilidade Fiscal. A partir de então, a Lei de Responsabilidade Fiscal fez com que os prefeitos tivessem mais dificuldade de administrar, mas também há uma fiscalização toda em cima dos prefeitos. Como que foi a sua presidência à frente da Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul? Nós procuramos ser imediatistas na época. Nós procuramos fazer um levantamento na época a nível de Estado. E percebemos que em diversas regiões do nosso Estado, os nossos sul-mato-grossenses tinham diversos problemas. E vou citar dois problemas aqui que, só como referência. Aquela ponte que liga Guaíra a Mundo Novo. Nós, quando assumimos a Somasul em 93, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, nós encontramos aquela ponte sobre o rio Paraná parada há muitos anos. E nós promovemos uma reunião lá em Naviraí. Eu fiz uma reunião de todos os municípios do estado em Ponta Porã e depois regionalizamos o estado e fizemos uma no Cone Sul, especificamente na cidade de Naviraí. E colocamos na pauta duas reivindicações, duas prioridades da época, que seria a conclusão da ponte sobre o rio Paraguai e a rodovia, a pavimentação da rodovia ligando Iviema a Naviraí. Colocamos na pauta e dali saiu uma carta para o ministro dos Transportes, para o presidente da República, para o governador do Paraná e para o governador de Mato Grosso do Sul. E tivemos as obras concluídas. Isso foi muito importante para nós na nossa gestão, além de muitas outras ações que levamos ao conhecimento dos órgãos governamentais e conseguimos soluções rápidas, através do quê? Da somatória de esforços, do fortalecimento de lideranças, que é o que nós sempre nos propusemos a fazer e fizemos e conseguimos na época. Como que foi essa experiência de ser candidato a deputado estadual, de representar a NIUAC a nível estadual? Como que foi essa experiência? Em 1996, numa eleição de governo, nós apoiamos, na época, o deputado Ari Rigo. E com ele nós percorremos 10 municípios do nosso estado. E nesses 10 municípios nós tivemos um entrosamento com as lideranças, com as bases que ele tinha até então nesses municípios. E ele me convidou para que em 1990, na próxima eleição, ele sendo eleito em 86, eu saísse deputado estadual porque ele ia para um cargo maior que era deputado federal. E assim nós fizemos. Terminamos o nosso mandato em 88 e deixamos uma imagem muito boa na região e no estado com o nosso nome, de um bom administrador, de um resultado positivo na administração, e isso fez com que o nosso nome estivesse muito bem para a eleição e representar a NIUAC como deputado estadual. E assim fizemos. Em 1990, nós tivemos eleição de governador. E o federal seria o Rigo e o estadual eu, com uma eleição praticamente certa. Mas na última semana, o governador Pedro Pedrossian convidou, então, o deputado Ari Rigo para ser o seu vice. E aí a nossa dobradinha de estadual e federal deixou de acontecer, e os 10 municípios nós tivemos, de comum acordo com o deputado e com o governador, de dividir com os demais candidatos e não centralizar só em mim, como seria se o Rigo fosse federal e estadual. Então, de uma eleição certa que nós tínhamos, eu abri mão desse espaço que ele tinha me oferecido, para que nós tivéssemos um governador e um vice eleito. E assim depois, assim aconteceu. Mas eu mantive o nome para que a gente ganhasse em NIUAC e voltasse a ser prefeito e tivesse um espaço a nível de governo, como tivemos na Casa Civil do governo Pedro Pedrossian, onde muito a gente contribuiu com o desenvolvimento deste município e da região. E aí, em 1992, nós ganhamos a eleição para prefeito novamente, com o apoio do governo. Eu estou conversando com o ex-prefeito Valdir Couto de Souza, aqui na Nativa FM 87,9. Você que quer interagir agora pode enviar torpedos para 99 91 58 31. Vou repetir o número. Envie torpedos com a sua pergunta para 99 91 58 31 para a Nativa FM, para interagir conosco nesta entrevista com o ex-prefeito Valdir Couto de Souza. Valdir, vamos falar um pouco de política local. Eu gostaria de saber, Valdir, a NIUAC enfrenta alguns problemas. Eu já acessei o site da prefeitura local através da lei de acessibilidade, onde o poder público hoje, qualquer cidadão hoje, com essa lei aprovada,
ele tem direito a pedir qualquer informação para prefeito, para governador, para qualquer cargo público hoje. E de acesso a isso, quando eu acessei o site, eu não consegui, através do site, ter acesso a informações que são primordiais de uma administração pública. Quais são essas informações? Sobre editais, sobre ouvidoria. Inclusive eu escrevi uma matéria no Clube de Imprensa, que é o site que congrega hoje 125 jornalistas, o clubedeimprensa.com.br, porque a ouvidoria da prefeitura caía em uma outra prefeitura. Então, de posse dessas informações, eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Quero começar perguntando a respeito da rodoviária, Valdir. Nós temos um terminal rodoviário em Nioaque, que na primeira gestão nós tivemos a satisfação de construir. Nós tivemos a satisfação de construir essa rodoviária e não tínhamos no estado rodoviárias, a não ser Campo Grande e Dourados em construção. Nós também naquela época, com dificuldade de recursos, nós procuramos, através, como eu disse, da criatividade, buscar um projeto. E quando eu saía em viagens, eu procurava visitar cidades e ver o que tinha para poder dar uma inovada no nosso município, que até então tinha mais de 100 anos, uma cidade centenária, uma cidade que Campo Grande foi desmembrado daqui, enfim, foi o centro das decisões políticas e administrativas, mas até então abandonada na época, até bem administrada pelos outros prefeitos também, mas deixando muito a desejar ao nosso povo, não tendo uma infraestrutura adequada para que a gente pudesse dar aos nossos munícipes uma segurança, uma qualidade melhor de vida. Então nós procuramos construir uma rodoviária, dentre outras obras de grande importância também que foi feita e que nós vamos, no decorrer da